uma ação que te mostrará os seus pontos cegos e te fará melhorar como profissional. Gente, então sejam muito bem-vindos, eu sou a Aline. Eu sou a Adriana. Nós ensinamos iniciantes na organização de casamentos a faturar R$6.000 por mês. Hoje nós vamos ensinar para vocês um fator que acelera a sua chegada até esse objetivo, que é uma ação que te mostrará os seus pontos cegos e te fará melhorar como profissional. Gente, então essa ação, inclusive quero saber aqui de vocês se vocês já fazem ou não, que é pedir feedback de clientes. Sim, é super importante, né, que a gente tenha mesmo essa atitude, né, de estar sabendo dos nossos clientes um retorno, né, qual foi a impressão, né, tudo aquilo que foi feito, a opinião deles. Então o feedback é exatamente para isso, né? As palavras, né, do vocabulário em inglês, elas muitas vezes elas traduzem de uma pequena forma tudo aquilo que a gente quer, né? Então o feedback ele é exatamente isso, né? É uma palavra super curta, mas que tem aí uma grande expressão, né, pra gente usar. Sim, o feedback ele é, na verdade, um instrumento muito eficiente para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do nosso trabalho. E é exatamente isso como a Adriana falou, é você parar para ouvir o outro, então sobre o que ele pensa, o que ele enxerga sobre o seu desempenho, sobre o seu trabalho, que é o caso que nós estamos falando aqui. Então, nós queremos primeiramente começar fazendo algumas perguntas para vocês nesse sentido, exatamente se vocês já pediram esse feedback para o seu cliente alguma vez pós-casamento, porque às vezes a gente tem a ideia de pós-casamento ser apenas aquela mensagem de um agradecimento, a gente tem uma ideia de um pós-casamento, eu já guardei tudo, tá aqui, né, um checklist pós-casamento, mas a gente quer que vocês enxerguem um pouco além em relação a isso. Então, se de alguma forma nesse pós-casamento vocês já perguntaram para os seus clientes, olha, o que vocês acharam do meu trabalho? O que vocês acharam da minha equipe? Vocês acham que eu tenho alguma coisa para melhorar? O que eu posso desenvolver um pouco mais? Tem alguma coisa em relação ao meu trabalho que você pensava, eu achei que você ia fazer isso e acabou não fazendo? Ou alguma função que de fato você fez, mas poderia ter sido melhor? Então, alguma vez você já parou para perguntar isso para os seus noivos? Sim, isso é super importante, né? Inclusive, como nós colocamos aqui no nosso roteirinho, até mesmo sobre a equipe, porque é importante falar, né, sobre a nossa equipe, perguntar sobre a nossa equipe, porque a equipe ela é uma extensão da nossa empresa. Sim. Então a Adriana e a Aline, elas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então depende do tamanho da festa, nós temos ali uma equipe com mais 4, mais 5, mais 6, mais 8 pessoas. Então é importante que a gente possa saber com os nossos clientes como foi o desempenho também da nossa equipe, porque ela nos representa, né? Sim, sim. E a gente queria, na verdade, hoje também levar vocês a pararem para pensar em relação a isso, em relação a essa questão de feedback, desse retorno pós-casamento, que ele é tão importante quanto a nossa escuta quando a gente vai fechar com esses clientes. Então, teve até já uma vez que nós fizemos uma live aqui sobre essa questão da primeira reunião, né? O que é importante numa primeira reunião, e nós consideramos essencial nós ouvirmos esse cliente, entender tudo aquilo que ele espera da gente, tudo aquilo que ele espera de um casamento. E essa escuta também é extremamente importante pós-casamento. Então, a importância de você estar aberto àquilo que os noivos têm para falar, aberto a mudanças, porque às vezes aqueles noivos vão pontuar algo sobre o seu trabalho, olha, sinceramente eu esperava mais isso ou aquilo, uma coisa que você falou para mim que faria, eu achei que não era bem assim. Então, nós estarmos abertos a ouvir esse tipo de coisa é algo que nos traz crescimento e acelera
para que a gente se destaque dentro da nossa profissão, que no caso é assessoria cerimonial, que é exatamente essa a proposta dessas 2 semanas aí de aquecimento que nós queremos, e também com o workshop, mostrar para que a gente, mostrar para vocês que é possível se destacar nesse mercado pós-pandemia e também ter esse faturamento de R$6.000 por mês, mesmo pós-pandemia. Sim, essa colocação que a Aline fez, né, da importância da pergunta, né, estar aberto a ouvir o que o cliente vai falar. Sim. E também a questão de estar aberto a mudanças, né. Pode ser que as pessoas falem para nós coisas que nós não imaginávamos, né, que iríamos ouvir. Então, por isso que nós colocamos aqui, estar aberto para que a gente possa ter uma reação ali, né, de compreensão, porque na verdade o que nós queremos é exatamente isso. Os elogios, eles acabam vindo naturalmente, mas se houver alguma crítica, né, que a gente possa ter ali essa flexibilidade, né, de estar ouvindo. E também é super importante, e se você não fez, né, e aqui nossa sugestão é que faça, essa pergunta também para os fornecedores, né? Como tem sido o meu trabalho em relação à sua empresa? Como foi o nosso desempenho em relação à nossa convivência ali profissional no dia do casamento? No que eu ajudei? No que eu atrapalhei? Como eu posso melhorar? Então, o fornecedor, ele sempre tem também uma visão bem prática, e é muito importante. Sim. Nós consideramos de extrema importância a opinião dos nossos fornecedores, porque nós temos uma convivência, né, frequente com os nossos fornecedores, uma convivência ali permanente. Num ano nós trabalhamos várias vezes com os mesmos fornecedores, então sim, a opinião deles também, a visão sim, deles sobre o nosso trabalho, o nosso desempenho é importante. Não só nosso, mas acredito que também até mesmo da nossa equipe, porque às vezes você pode direcionar essa equipe. Então tem uma pessoa da equipe que fica mais com os fornecedores, tem uma pessoa da equipe que fica mais com os noivos, tem uma pessoa que fica mais em contato com os convidados na saída. Então, você também pode ter esse retorno em relação à equipe dentro da área que cada pessoa está ali desempenhando. Às vezes, uma pessoa que você deixa normalmente para ficar na saída ali diretamente com os convidados, ela se daria melhor junto com os fornecedores e vice-versa. Então, a equipe seria uma outra live, né? Mas enfim, eu acho que é legal pensar, como a Adriana disse no começo, que a equipe é uma extensão do nosso trabalho, então por isso esse feedback em relação a ela também é importante. E eu só quero também falar aqui, pra gente entender que não é só um retorno assim, ó, Aline, mas eu tenho o retorno das minhas noivas, elas falam que sim, que o casamento saiu como ela sonhou, foi o dia mais feliz da vida deles, eles conseguiram aproveitar ao máximo. Esse retorno é muito bom, realmente, você poder receber uma mensagem no domingo, na segunda-feira, depois de horas trabalhadas ali, e você receber uma mensagem dessa é muito satisfatório, né, pro nosso trabalho, ainda mais às vezes se você acompanhou esse casamento por mais de um ano, enfim. Mas eu queria que a gente levar você a pensar também sobre uma questão mais profunda de uma análise de fato do nosso desempenho. Então, realmente perguntar, talvez até dividir por etapas. Por exemplo, olha, dentro da organização, da minha organização geral, dentro do meu gerenciamento, você ficou satisfeito? Você acha que dá para melhorar em alguma coisa? Dentro da minha organização de planilhas com vocês, dentro da minha equipe, dentro da minha questão de apresentar soluções, de apresentar fornecedores, até mesmo na hora disso, quando os noivos chegam com um orçamento X, você sempre consegue deixar os noivos dentro desse orçamento X que eles chegam até você? Então é legal você fazer esse levantamento, primeiro para você se conhecer a sua empresa, então, e também para ter essa melhora e esse crescimento. Porque isso é algo que você pode passar para os próximos noivos.
Sim, ontem nós comentamos sobre como fazer um mapeamento, né, do perfil do nosso cliente, buscando nos últimos casamentos, né, que se você já trabalha, que você fez, ou naquilo que você deseja quando iniciar a trabalhar. E essa questão que nós estamos falando agora desse feedback também ele serve como um mapeamento da nossa conduta, né? Aqui uma conduta em relação aos noivos, uma conduta em relação à equipe, uma conduta em relação ao relacionamento com os profissionais. Então, sempre ter isso, né? Fazer esse exercício de pedir o feedback do cliente, do profissional, é super importante para que a gente vá traçando sim, né, esses objetivos finais, que é sempre melhorar naquela área que pode ser que tenha uma deficiência maior, ou reforçar aquilo que realmente as pessoas estão reconhecendo como bom. Então é muito importante, né, de toda forma, essa questão aí do mapeamento, né? Sim, e para quem já está inscrito aí no nosso workshop, eu quero lembrar só mais uma vez, gente, que o nosso workshop ele será online e 100% gratuito, tá? Mas para quem se inscreveu, para quem já entrou lá na nossa página de inscrição, nós deixamos umas perguntinhas lá para vocês. Inclusive, se você for se inscrever agora, será muito útil se você puder responder essas perguntas, porque é algo que a gente consegue ajudar exatamente naquilo que vocês precisam. Como a Adriana até falou aqui, mapear aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês esperam que a gente passe aqui. Então, pra gente vai ser super importante, também é uma forma a mais de ajudar vocês. Mas lá dentro dessas perguntas, é até algo que a gente fala lá, né? O que você espera para esse mercado? O que você espera dessa semana de aquecimento, enfim, do nosso workshop? O que você deseja? E a resposta da grande maioria é exatamente isso: me destacar no mercado, conseguir, né, viver profissionalmente disso, ter uma rentabilidade, aumentar a minha rentabilidade em relação a isso. Então, é exatamente isso. O maior objetivo dessas 2 semanas que nós estamos fazendo com vocês e também do nosso workshop é pra gente se destacar nesse mercado pós-pandemia. E tem coisa, assim, tem uma forma melhor pra gente conseguir se destacar, tem uma forma melhor pra gente crescer profissionalmente do que a gente parar pra escutar exatamente o público que a gente quer atingir, que a gente quer alcançar. Da gente parar pra escutar aquele público que ele vai comprar o nosso serviço. Então essa é a melhor forma, e é exatamente isso que o feedback traz pra gente. É você parar pra escutar aquele público que você quer entender a necessidade dele, que você quer entender quais são os desejos deles, quais são os sonhos desse público. Porque, como nós falamos desde o começo da semana, é a partir disso, de você entender que você não só consegue melhorar profissionalmente, que é isso que nós estamos falando aqui hoje, como você também consegue fazer um atendimento diferente, você consegue criar serviços diferenciados a partir disso e, como dissemos ontem na nossa live, o público que você cria é a partir disso, do que você entende, esse mapeamento que você vai fazer deles. Então, por isso o feedback ele entra como algo tão importante. Agora nós vamos falar para você um exemplo de uma situação real, né? Sim. Dessa nossa experiência de estar pedindo feedback aqui para fornecedores. Um exemplo, vamos falar de fornecedores. Então tivemos aí a resposta, né, de um profissional da área de fotografia, e isso já faz um tempo, né? E ele nos passou certas situações ali que nós fazíamos, que realmente, assim, olha, foi assim, eu não sei se eu chorava ou se eu ria. Olha, é muito difícil, então, quando a noiva está emocionada no altar e vem o pessoal do cerimonial e enxuga a lágrima dela, aí a gente olhava uma para outra, que a gente ia lá e corria enxugar a lágrima. Sim. Ele fala assim, arruma a noiva. Eu preciso daquela lágrima para fotografar, sim, né? Ou então, assim,
quando a gente não dava muito tempo para a noiva descer do carro, né? Porque nós ali na organização, nós já temos o atraso da noiva, temos todas as entradas do cerimonial, para depois ter a entrada da noiva. Então, quando é a hora dela entrar, a gente quer normalmente que isso aconteça rapidamente. Então ele falava assim, nós precisamos, né, fazer aquela foto no carro, então não tenha tanta pressa, né? 5 minutos. A gente não tirava a noiva, mas a gente falava, vamos, né? Já tá... dava tipo assim, uma acelerada, né, na situação. Então esse feedback desse profissional, especificamente, existem outros, mas é que desse caso foi bem marcante para nós, porque veio bem de encontro às situações que sim, nós fazíamos, né, de forma não errada, mas que estava prejudicando o trabalho de um outro profissional. E que a partir do momento que nós alinhamos a nossa conduta dentro daquilo que ele havia comentado, isso não dá uma diferença no contexto todo, não vai se gastar mais tempo ou menos tempo, e nós então acabamos ali respeitando mais, né, a área de atuação desse profissional de fotografia, né? Sim, é exatamente aí que entra a questão do feedback. Você conseguir, como é o nome da nossa live aqui hoje, você conseguir enxergar pontos cegos que você tem no trabalho, que você tem no seu desempenho, que só os noivos que vivenciaram o seu atendimento e essa experiência com você pode te dar, ou então os profissionais que trabalham frequentemente com você. Eu vi aqui que a Aline mandou boa tarde a todos. Que bom, Aline, que você está aqui com a gente, que já mandou um oi. Para quem está entrando também agora, seja muito bem-vindo. Lembrando sempre, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa aqui, pode nos mandando durante a live, que a gente responde, tá? E eu sei que às vezes, quando a gente fala desse tipo de situação, né? Mas perguntar para os noivos o que eles acharam do meu trabalho. Aline, mas eles já casaram. O casamento agora já foi. Então, assim, vou pensar agora em ouvir esses noivos. Sim, gente, sim. Por quê? Você não tem mesmo como você corrigir um casamento que já foi. Por isso a gente fala tanto aqui da responsabilidade em relação a esse único dia, porque de fato só tem um dia para você, enfim, todos os fornecedores fazer com que aquele sonho aconteça. Mas você pode melhorar para os próximos. Então, exatamente isso. Você, quando você pede essa questão do feedback para a noiva, e a noiva fala, olha, Aline, eu achei que talvez a organização podia ter sido melhor, ou então, eu esperava um pouco mais de atenção com os meus convidados, enfim, não sei. No casamento dela, realmente não vai dar mais para você fazer isso. Mas, num próximo casamento, você já vai ficar muito mais atenta a isso. Então, a chance de você errar é muito mais difícil. E uma coisa que aconteceu recentemente comigo, teve uma hora na cerimônia lá, a noiva não me falou nada, mas enfim, eu mesmo percebi que teve uma hora da cerimônia que eu atropelei uma questão ali do cronograma. E aquilo, eu já cheguei falando pra Adriana, eu falei, nossa, eu tava ali na pressa de fazer as coisas e acabei atropelando um processo ali da cerimônia. E aquilo, ninguém me precisou falar nada, a noiva também não me falou nada, mas na hora eu percebi, e aquilo eu falei, nossa gente, acho que eu nunca mais vou errar nisso, porque na hora eu queria consertar e não dava, então eu tinha que deixar a situação ali, vamos dizer, desenrolar sozinha mesmo. Então é algo que acaba marcando a gente. E a chance da gente fazer de novo diminui quase que 100%. Sim, com certeza, né? O que nós queremos realmente, né, aqui dentro desse nosso conteúdo é passar detalhes para você, contar situações, né, que nós vivenciamos, porque é o que a gente sempre fala. Nós, muitas vezes, como a Aline citou esse exemplo, quando nós erramos, a gente fica mais atenta num próximo evento para que aquilo não aconteça. Ou quando alguém nos alerta de alguma forma, como é o que nós estamos querendo fazer aqui,
para que você não tropece tanto, para que você não erre tanto. Sim. Então essa questão de fazer, vamos chamar, né, desse mapeamento, desse feedback, né, com os noivos e os clientes, é exatamente isso, né, para que erros possam ser apontados, porque elogios eles sempre fazem, é natural. Por mais que, como aconteceu, a Aline teve esse pequeno troca, né, aí de uma situação, não chega a ser um erro. Então ela só recebeu elogios no desempenho do trabalho que ela teve. Mas sim, houve um pequeno erro. Então é isso que nós precisamos sempre estar sabendo o que aconteceu, estar em alerta para num próximo evento isso já ser resolvido, né? Ou então, eu já vi também falar assim, aí, mas como que eu vou pedir feedback para essas noivas, né? Elas não vão falar pra mim, elas não vão falar, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, porque elas vão achar chato fazer isso. Na verdade, existem formas de pedir esse feedback, inclusive nós vamos dar algumas dicas aqui pra vocês no final, de como que nós fazemos isso, e também de uma forma que não fique indelicada, para dar liberdade para esses noivos falarem. Mas dentro do nosso curso nós passamos passo a passo para vocês de como pedir esse feedback, como montar ali algumas perguntas chaves para que esses noivos possam contribuir para esses noivos e também fornecedores, né? Contribuir para o seu crescimento e para a sua melhora profissional. Sim, na verdade, como nós profissionais, como que a gente acaba agindo, né? Então, a gente faz curso, estamos aí no mercado organizando casamentos e muitas vezes a gente acaba trabalhando, acaba agindo de forma automática, né? Então, o que nós estamos percebendo e estamos aplicando e agora queremos passar isso para vocês? Nós precisamos sair um pouco do automático e abrir os nossos ouvidos, né, para os nossos clientes, né, e também para os nossos fornecedores. Nós precisamos ouvir mais. Como a gente diz, né, nós temos uma boca e 2 ouvidos, quer dizer, é para falar menos e ouvir mais, né? Mas o ouvir é uma questão importante. E muitas vezes, entre profissionais, o que ele precisa é só falar, né? Não é que aquilo vai causar uma super mudança, mas ele precisa sim falar pra gente, falar, olha, Adriana, você agiu assim, 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 então aquilo não foi legal. Também é uma oportunidade para você, com esse feedback, né, do profissional, você já ali, se ficou alguma coisinha para trás, aquilo você já resolve e vamos em frente. Você tem uma longevidade com esse fornecedor, né? Então, o ouvir é super importante, o feedback do seu cliente é super importante, né? Sim, eu vi aqui que a Aline mandou assim, eu sempre peço depoimentos deles no final do evento para que eu possa estar avaliando. Sim, parabéns, Aline, é isso mesmo. E a gente quer aqui realmente trazer uma proposta para vocês de analisar, inclusive, de forma mais detalhada. Às vezes perguntar até coisas do processo mesmo ali que vocês passaram juntos, desde uma busca por fornecedores, desde levantamentos de orçamentos, até mesmo no dia. Então, colocar mesmo, fazer esse mapeamento de áreas pontuais dentro da nossa organização, dentro do nosso trabalho, para ver exatamente qual que é ali, como nós falamos aqui, né, o ponto cego que nós estamos para que a gente possa evoluir. Eu acho que a gente, né, só concluindo, né, fazer curso nós somos sempre super importante. E a gente é sempre a favor. Aqui todo dia ou uma ou outra tá assistindo uma live, ou tá assistindo uma aula, ou tá fazendo um curso hoje, né, no online. Então é uma coisa que nós fazemos e buscamos e incentivamos que vocês façam. Nós sempre estamos buscando aperfeiçoamento, mas nós temos sim que colocar na nossa agenda ali um tempo, né, para ouvir e entender aqueles que de fato vão comprar os nossos serviços, né? Então isso é super importante e é para nós entendermos também como permanecermos no mercado.
Como eu disse, a gente é super a favor disso, dessa questão de curso, a gente faz muito. E independente se você está começando agora ou se você já está há mais tempo no mercado, eu acredito que se você está aqui hoje é porque você está buscando crescimento, é porque você está buscando se evoluir dentro da profissão, melhorar dentro da assessoria, dentro do cerimonial. E isso é muito válido. Na verdade, isso vai dar segurança pra gente como profissionais, porque tem situações que nós, apesar de a gente estar há tantos anos, tem situações que nós não vivemos ainda. E às vezes eu vou num curso, escuto, nossa, aquela pessoa passou por isso, eu não passei ainda. Preciso, já ficar atenta, vai que acontece. Então, essa questão do curso e de se capacitar é extremamente importante. Mas nós não podemos colocar só a técnica e deixar essa escuta de lado. Então, a nossa proposta é, sim, ter a técnica, ter o conhecimento, ter a experiência, mas também ter a sensibilidade da escuta, justamente para a gente conseguir entender o que aquele cliente precisa da gente, o que aquele cliente ele espera da gente, o que ele busca da gente. Por quê? Já teve diversas vezes em atendimento nosso, por exemplo, isso é muito comum aqui com a gente, tá? Eu não sei como que é com o público de vocês, mas eu vou compartilhar um pouquinho daqui sobre os nossos noivos. Muitos noivos nossos, eles não moram, eles moram em Marília, mas a família não mora aqui. Então, a noiva não tá com a mãe, às vezes não tá com a melhor amiga aqui para ajudar ela a decidir certas coisas, como por exemplo na escolha de um vestido, na escolha dos docinhos para fazer uma degustação, que isso normalmente é feito em família, então ela tá aqui sozinha. E são noivas que a gente já percebeu essa característica nelas, que elas fazem questão da nossa presença. No sentido disso mesmo, olha, vamos lá comigo escolher um vestido, vamos lá para eu fazer minha primeira prova, vamos lá para fazer os ajustes, ou para essa questão dos doces, enfim. Todas essas reuniões e decisões, elas fazem questão da nossa presença. E isso é algo que nós precisamos estar sensíveis a perceber, porque você pode falar assim para mim, Aline, mas esse não é meu trabalho. Não é meu trabalho ficar acompanhando o noivo em prova de ajuste de vestido. Tudo bem, é algo que também não faz parte do descritivo do nosso trabalho, quando uma noiva pede exatamente o descritivo ali do que a gente faz. Não faz parte do descritivo, mas é algo que a gente percebe que é importante para elas, nosso público, tá? Por isso a gente fala sempre de você conseguir identificar e ter a sensibilidade de ouvir o que é importante para o seu público. Sim, e exatamente isso que a Aline está falando, né? É uma situação que, pedindo feedback para as nossas noivas, né? Nós fomos identificando essa questão em várias clientes, né? Esse mesmo relato, essa questão desse acompanhamento próximo, né? Isso que vai além do profissional. Né? Sim. Isso que vai além daquilo que está no contrato. O contrato está relacionando tudo aquilo que nós iremos fazer, né, naquele Sim. casamento, e muitas coisas também que nós não iremos fazer, o que não é da nossa Sim. função, mas essa questão dessa parte mais humana, vamos dizer, dessa parte mais próxima, né, de acompanhamento. Nós vimos isso, identificamos isso através desse feedback que as nossas clientes vão nos dando. Né? E hoje mais do que nunca é necessário, né, gente? Porque se você for parar pra pensar, a gente atende tanta noiva de forma online, também aqui através do nosso Instagram, do nosso perfil para noivas, que é o @AdrianaZecchini, que eram noivas com toda essa questão da remarcação, que a princípio, assim, e das nossas também, elas não estavam, assim, com uma preocupação de será que eu vou encontrar uma nova data ou não? Elas estavam ali precisando literalmente de colo, de algo assim, calma, eu sei, tá difícil, o sonho tá sendo remarcado, é complicado, sua expectativa em cima dessa data, mas a próxima, assim, vai chegar, vai ter sua hora, você vai ter o seu dia. Então, é essa sensibilidade que a gente quer aqui trazer também para vocês, porque na hora do feedback,
não é só uma questão assim, ai meninas, obrigada, meu casamento foi perfeito. Não, o meu casamento foi perfeito e vocês me ajudaram nisso, naquilo. Foi bom ter vocês do meu lado por causa disso. Então, elas pontuam, sabe assim? Isso é muito legal. Nossa, vocês foram além em tal situação que me fez muito bem, que me deixou segura. Então, é nesse tipo de feedback que nós estamos falando de forma mais detalhada para a gente conseguir fazer, mais uma vez, para nós entendermos o nosso público, para a gente entender o que esse público espera da gente, que tipo de cliente nós estamos atraindo, como também para nós melhorarmos e crescermos profissionalmente. Eu vi aqui que a Aline mandou, sempre estou fazendo cursos e workshop para o crescimento, sempre atualizando. Parabéns, Aline. É isso mesmo, se você já está aqui hoje, fico muito feliz, que eu acredito que você já está buscando também uma atualização a mais. Eu vi aqui que o Lu mandou, a Lu mandou falando, tentei me inscrever no workshop e não consegui. Eu vou te chamar então aqui depois, eu vou até anotar aqui o seu Instagram, porque depois eu posso te mandar o link, se você não conseguiu, então eu mando no seu direct, tá? Ou se você também puder, manda um oi aqui pra gente por direct, que depois a gente manda certinho o link pra você. Mas anota aqui, por favor, também. Como é? Pra gente conseguir... Gente, se vocês não conseguirem se inscrever no workshop ou tiver com alguma dificuldade, pode nos mandar aqui ou nos mandar por direct perguntando, que a gente responde pra vocês e também manda o link direto pra vocês, tá? Vamos lá, então. Agora nós queremos passar, então, algumas dicas práticas pra vocês sobre isso que nós estamos falando, dessa questão de feedback. Tá, então primeira coisa, gente, sobre... Aline, como eu vou pedir feedback, então, pros meus noivos, exatamente dentro daquela situação que eu falei pra vocês, de, mas não vai ficar chato, essa noiva não vai conseguir falar diretamente pra mim, né, ali, como que ela vai apontar um erro meu? E, de fato, tem algumas noivas que sentiriam vergonha, a gente sabe que tem noivos que são mais tímidos, então, por isso eu quero passar algumas dicas práticas pra vocês. Primeira coisa, você consegue fazer esse feedback através de pesquisa. Então, do mesmo jeito que nós já deixamos aqui um link para vocês, quando vocês se inscrevem no nosso workshop, nós deixamos algumas pesquisas lá para vocês responderem algumas perguntas, vocês também conseguem fazer isso para as noivas. Então, o que hoje você quer saber, aonde você pode melhorar? O que hoje você quer escutar de uma noiva, o que você pode se aperfeiçoar? Você pode montar esse questionário, essas perguntas, o que eu recomendo que seja 4 ou 5 no máximo, porque senão também elas já não respondem mais. E você pode fazer essas perguntas através do Google mesmo, tá, gente? O Google dá um sistema pra gente, para que a gente faça de forma gratuita essas perguntas, e aí a gente pode mandar esse link para as noivas, então. Porque daí é uma forma também mais delicada de fazer isso, você pode falar pra ela que é através de um sistema, e ela provavelmente vai sentir ali mais à vontade de falar aquilo que ela deseja. Aline, não sei mexer nisso, não sei fazer através do Google, você pode também fazer através do e-mail. Mas lembrando que no nosso curso a gente passa passo a passo e também perguntas-chave para vocês fazerem para as noivas em relação a esse feedback. Mas você também pode fazer através do e-mail. Então você já explica pra ela, olha, vou mandar um e-mail pra você, tal, falando isso, fazendo algumas perguntas, e isso vai ser muito importante pra mim, até mesmo pro meu crescimento pessoal, tal, pro meu crescimento profissional. Então dá pra fazer dessa forma. Uma outra coisa também que eu queria dar dentro da dica prática é você pedir feedback em relação, pedir e dar feedback em relação à sua equipe. Então, eu não sei se hoje você já trabalha com uma equipe fixa, nós trabalhamos com freelance, mas nós temos uma equipe que trabalha com a gente há mais de 7 anos. Então, a gente já consegue hoje ter esse sistema no sentido de elas observarem, terem um olhar mais técnico e dar já essa percepção, olha, nesse casamento eu observei isso ou eu observei aquilo, elas já conseguem ter esse olhar, né, mais criterioso. Então também é legal você ouvir a sua própria equipe, como também você dar esse feedback para a sua equipe, porque do mesmo jeito que nós estamos
aqui falando sobre pedir para os noivos para uma melhora e um crescimento profissional nosso, você também dar um feedback para sua equipe de coisas que elogiando, de coisas que você gostou, olha, foi legal isso, foi legal aquilo, também é uma forma de não só elas se sentirem motivadas, como também para elas melhorarem ali quando elas estiverem trabalhando com você, né? Sim, isso é super importante, né? E também é interessante, né, nas nossas reuniões com os nossos noivos, nós comentarmos sobre essa questão do feedback, para que eles possam também entender que nós fazemos isso porque nós estamos buscando melhorarmos como profissionais. Sim. Que um evento não é igual ao outro, um casamento não é igual ao outro. A expectativa de um casal é diferente do outro. Então, a gente é uma das questões que nós comentamos com os nossos clientes, né? Já Sim. na reunião ali, quando já estamos num fechamento, para que eles saibam que sim, nós queremos a cada casamento melhorar, sim. Queremos cada casamento, aquilo que aconteceu de algum problema, algum erro, algum deslize no deles, que nós vamos procurar sempre melhorar, né? Para que eles sintam também em nós essa humildade, né? De buscarmos, né? E reconhecermos quando precisamos estar consertando, corrigindo alguma falha. A gente mostra que a gente está em constante melhora, e isso eu acredito que conta muito. Uhum. Você falar em uma primeira reunião para os noivos, olha, inclusive todo fim de casamento, todo pós-casamento, eu também envio uma questão de uma pesquisa, então um evento meu não é igual ao outro. Eu acho que isso traz muito valor pra gente profissionalmente, na hora da gente falar isso pros noivos. Com certeza. E também a outra dica prática é pra vocês fazerem essa pesquisinha também com os fornecedores. Porque como a Adriana falou aqui no começo, nós consideramos extremamente importante a opinião também e o ponto de vista dos fornecedores em relação ao nosso trabalho, porque como assessoria cerimonial, pelo menos nós aqui acreditamos que nós não estamos ali só para os noivos, nós estamos ali também para facilitar e proporcionar, né, um ambiente melhor para que os fornecedores trabalhem e desempenhem sua função da melhor forma. Então, ouvir eles também é extremamente importante, como foi o caso que a Adriana falou aqui, em relação ao fotógrafo, de coisas que ele foi falando e a gente foi pensando ali, nossa, acho que a gente faz isso, a gente precisa observar um pouco mais. Mas por quê? Nós não temos a visão do fotógrafo. Então, eu como assessoria cerimonial, eu não tenho uma visão ali da noiva no carro, uma visão assim, olha, é a última vez que ela tá ali com o pai dela, com uma pessoa solteira, porque depois ela vai sair daquela igreja casada, ela vai sair dali, enfim, como esposa e não mais como filha. Então é aquele último olhar ali do pai com a filha. A gente nunca tinha parado pra analisar isso, né? Na nossa cabeça, quando a gente vê a noiva chegando no carro, na nossa cabeça precisamos ajudar ela a sair do carro, porque o vestido é enorme, porque ela tá com o buquê na mão, precisa abaixar a cabeça pra tomar cuidado com, se ela tiver, enfim, com alguma coisa na cabeça, uma peça, exatamente. Então esse é o nosso olhar, né? Um olhar mais prático ali na hora de ajudar essa noiva a sair do carro. E o olhar do fotógrafo já é outro, o olhar da pessoa que está filmando é outro, o olhar do decorador é outro, enfim. Então por isso que é tão importante na nossa concepção também, e traz um crescimento pra gente, a visão dos profissionais em relação ao nosso trabalho e como a gente pode melhorar. Então essa mesma pesquisa que você aplicar com as noivas, você também pode aplicar ela com os fornecedores. Sim, e no nosso curso nós teremos um módulo só para falar dessa questão de relacionamento. É verdade. Assessoria e fornecedor, né? Sim. Porque nós aqui da Santa Ajuda acreditamos que essa é uma questão fundamental, né? Para que tudo dê certo. Nosso crescimento Para o nosso também. crescimento, né? E para que realmente a nossa permanência no mercado seja a melhor possível, porque essa relação cerimonial fornecedor ela é muito próxima e nós precisamos olhar e cuidar com bastante carinho. Sim. E na verdade, né, aqui para finalizar, o que eu quero passar para vocês, uma pequena observação, né, que eu sempre falo,
que a flexibilidade no nosso trabalho, ela é fundamental. Sim. Então nós precisamos ter essa flexibilidade com os nossos clientes, nós precisamos ter essa flexibilidade com os nossos fornecedores, com a nossa equipe. Então, isso nós cremos realmente precisamos aplicar. Sim, flexibilidade de uma maneira geral, né? Sim. Até porque nós vamos lidar com praticamente todas as áreas, nós vamos lidar com os noivos, com a família dos noivos. Então, por exemplo, o que foi? Então, desculpa, gente. Então, por exemplo, o fotógrafo muitas vezes ele não vai precisar lidar com situações tão particulares assim dos noivos, como uma assessoria já vai precisar. Então, nós estamos envolvidos em muitas coisas em relação aos noivos e aos fornecedores. Por isso que essa flexibilidade ela é tão importante e fundamental, e também na hora de saber ouvir esses noivos. Certo? Com certeza, sim.